Amém, tá conectado, amém. A paz do Senhor Jesus para todos, para o pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, o pessoal que vai ouvir depois pelo áudio, o pessoal do Meet, para Deise, para Suzete, para Maria Oliveira, para Ivone, Edna, Dorinha, a Dona Maria, a Fabiane, a Ana e a Jéssica, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, tá? Hoje o capítulo é longo, são 52 versículos, mas a gente vai conseguir fazer uma aula porque ele é um contexto de uma mesma história, né? Então dá pra gente fazer tranquilo, tá bom? A paz, Rita. Então dá pra gente fazer tranquilo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Saul, né? A gente vai ver quanto que Saul era religioso, gente. Hoje a gente vai ver mais um pouquinho isso. Saul era muito religioso, mas o coração dele não era voltado, não era obediente, né? Então de que adianta você ser religioso se você não é obediente? E Saul era isso. Saul era um homem muito religioso. Ele cumpria rituais religiosos, né? E ele não tinha um coração obediente. Ele não era fiel. Ele não tinha fé. Então, de que adiantava aquela religiosidade toda, né? E a gente vai falar hoje mais uma vez sobre isso. E, gente, em contrapartida, a gente vai ver que contraste que é Jonatas. Meu Deus, eu tinha falado isso já quando acho que a gente estava estudando Gênesis ainda. Eu falei, pra mim, uma passagem que eu acho linda, de fé, realmente, que fala sobre fé, gente, uma fé extraordinária. Essa passagem. Gente, que fé que Jonatas tem. Uau, é incrível. A gente vai falar sobre isso hoje. Que fé é essa? Que fez esse menino fazer o que ele fez aqui. Nossa, é extraordinária a fé desse cara. E ele era uma pessoa, a gente vai observar agora, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre Jonatas. A gente vai observar como que ele tinha fé. Ele era um homem de muita fé. Ele era um homem obediente a Deus. Ele era um homem que obedecia à vontade de Deus. E, gente, ele parecia muito com Davi. Não é à toa que ele vai ser amigão de Davi. A gente vai ver isso. Ele vai ser amigão de Davi mesmo, né? Ele era um homem que obedecia à vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus fosse tirar o trono dele. Porque a verdade é que Jonatas era sucessor de Saul. E Davi foi ungido para ser rei ali no lugar de Saul. Então, ou seja, Davi vinha para tomar o trono de Jonatas também, né? A Pacida. Davi vinha para tomar o trono de Jonatas também. Então, mas Jonatas não estava nem aí. Ele confiava em Deus, né? Ele confiava na vontade de Deus. E ele ajuda Davi, gente. A gente vai ver que extraordinário. Jonatas seria um ótimo rei. Ele seria um rei muito bom. Mas ele não vai poder ser rei por culpa de Saul. Por causa do que a gente estudou no capítulo passado, né? Que Saul errou. Saul errou quando não esperou Samuel. E ele ofereceu ali o holocausto, né? Sem Samuel ter chegado. Então ele errou, porque ainda que ele tenha feito aquilo por meio da mão de um sacerdote, que era legítimo um sacerdote oferecer o holocausto, Deus mandou que Samuel oferecesse, e não outro sacerdote. E Saul deu na mão de outro sacerdote de serviço, sendo que Deus havia falado que era para Samuel, né? Então, Saul, infelizmente, né, era um homem que ele não obedecia a Deus. A gente vai continuar observando isso. No capítulo que vem vai ser a mesma coisa. Deus vai mandar Saul fazer uma coisa, ele vai fazer outra. Saul tinha muito dessa, sabe? E sabe qual é a desculpa de Saul? Isso que é pior, foi o que eu falei na aula passada. Saul acha que acertou. Saul acha que tá certo. Ele não reconhece o erro dele. Essa é a diferença de Saul para Davi, né? Davi reconhece o erro dele, se arrepende, né? Se prostra diante de Deus, mas Saul não. Saul fala: "Não, eu tô certo", né? Foi o que me foi forçado a fazer. Então, na aula passada a gente viu isso. Saul achava que estava certo. Saul falou: "Não, tá demorando muito para Samuel vir. Eu preciso da bondade de Deus. Eu preciso que Deus seja bom comigo. Então, tinha um outro sacerdote aqui, eu vou mandar ele oferecer o holocausto", né? Como se isso fosse mais importante do que a obediência para conseguir a bondade de Deus, né? E na aula que vem a gente vai ver a mesma coisa. Saul vai continuar nessa mesma ideia. Eu preciso da bondade de Deus. E como é que eu vou conseguir a bondade de Deus, né? Com religiosidade. É isso. A gente vai ver nesse capítulo agora de novo isso. No capítulo que vem vai acontecer isso de novo.
Deus vai mandar ele fazer uma coisa, ele vai fazer outra e vai falar, não, porque se eu te oferecesse mais sacrifícios, o Senhor seria mais bondoso comigo, né? Então ele fala isso. E então que Samuel fala, né? Deus não se agrada mais com sacrifícios do que com a obediência, Saul. Você precisa ser obediente. De nada adianta o seu sacrifício se você não é obediente. De nada adianta a sua religiosidade se você não é obediente, Saul. Né? Saul era um homem muito religioso, de religiosidade, eu digo, né? Ele era um homem cheio de... A verdade é que a palavra, né, religião, né, quando a gente fala religiosidade, às vezes dá um aspecto errado por causa da palavra. A palavra religião vem de religar, né? Então, você está religando o homem a Deus. Então, religião vem disso, de religar, né? Tanto que toda religião você vê que o intuito, a intenção dela é essa, né? É claro que só uma religa a Deus, que é por meio de Cristo. Mas é esse o sentido da palavra religião, religar a Deus, né? Religar. Mas a religiosidade é aquele conjunto de rituais que a gente está achando que aqueles rituais estão ligando a gente a Deus. E é o que acontece com Saul. Saul acha que aquele conjunto de rituais que ele faz está ligando ele a Deus, quando na verdade o que ligaria ele a Deus é o coração dele e a obediência. Mas não, ele não volta o coração dele a Deus, ele não obedece a Deus. Então, de nada adianta a religiosidade, de nada adianta os rituais que ele pratica, de nada adianta os sacrifícios que ele oferta, né? De nada adianta as orações que ele faz, se naquela oração não há um coração realmente, né, verdadeiro, se não há obediência, de nada adianta. É só religiosidade, né? E é essa a questão. Esse era o problema de Saul. E a gente vai continuar observando isso agora. Mas, gente, nesse capítulo 14 é extraordinária a passagem de Jonatas. Eu sou apaixonada por esse capítulo. O que Jonatas faz, eu fico imaginando assim na minha mente, sabe? Ele fazendo aquilo e eu fico, uau, que fé, que fé. Esse cara foi extraordinário, né? Então, é muito linda essa passagem. Ela fala sobre fé. Ela ensina a gente a ter fé, essa passagem. É lindo. E ensina também a gente, né, que a religiosidade, né, rituais não alcançam a bondade de Deus, não é isso. Porque agora, nesse capítulo 14, a gente vai ver mais uma vez Saul atrás da religiosidade dele, achando que assim ele vai conseguir a bondade de Deus. E a gente vai ver que não é isso que alcança a bondade de Deus, né? Mas sim a obediência, né? Um coração que aceite a vontade de Deus, um coração sincero, um coração honesto, né? É isso que que alcança a bondade de Deus. E não rituais. Não há rituais que eu faça que vá obrigar Deus a ser bom comigo. Nada que eu faça vai obrigar Deus a ser bom comigo, né? Então, a melhor forma de eu encontrar a bondade de Deus é por meio de um coração, né, prostrado, um coração sincero, obediente, né? Essa é a melhor forma de eu encontrar a bondade de Deus. Fora isso, não há nada que eu faça que eu, né, vá conseguir encontrar a bondade de Deus. E Saul não entendia isso. Saul não conseguia entender, infelizmente. E ele vai indo daí para pior, né? Eu vou orar agora, então, e a gente vai falar sobre o capítulo 14, tá bom, gente? Amém. É um capítulo longo, mas não precisa se assustar, vai ser uma aula tranquila, porque é uma história só, né? A gente vai embalando em um só momento histórico ali, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença. Meu Deus, que a Sua palavra produza em cada um de nós os seus efeitos. Meu Deus, que o Senhor nos convença de todos os nossos pecados. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos modifique, que o Senhor nos mude, que o Senhor, Pai, nos esvazie de tudo aquilo, meu Deus, que de nós mesmos e que nos tire tudo aquilo que nos afasta de Ti, meu Deus. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos uma nova criatura, que sejamos parecidos contigo, que tenhamos um coração como o Teu, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor transforme as nossas mentes, que o Senhor transforme o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor se revele para nós por meio da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, nos permita sermos íntimos de Ti, porque nós queremos ter intimidade de filho contigo. Amém, meu Deus. Se revela para nós. Fala conosco por meio da Tua palavra, Pai. E que essa palavra venha a ecoar dentro de nós, Pai. Que essa palavra venha a acender a chama dentro de nós. E que venhamos a vigiar para que essa chama nunca se apague. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos livre e nos proteja de todo o mal. Amém. Amém. Então, vamos lembrar a paz, Kelly, amém. Então, vamos lembrar em qual momento que a gente está aqui na história? A gente está naquele momento histórico
onde no segundo ano do reinado de Saul, Saul resolveu escolher 3.000, lembra? Então Saul pegou todo o povo de Israel e escolheu 3.000 soldados, né? Então esses 3.000 soldados seriam uma escolta, né? Seria ali guarda-costas. E 2.000 ficaram com ele e 1.000 ficaram com Jonatas. Por quê? Jonatas era o herdeiro do trono. Saul era o rei, quem ia ser o rei depois da morte de Saul? Jonatas. Então ficava 1.000 ali com Jonatas. Aí a gente lembra que Saul ficava com seus 2.000 ali entre dois lugares, né? Betel e Micmas, né? Se eu não me engano. Acho que é Micmas o nome. E o Jonatas, ele ficava com os 1.000 lá em Gibeá, onde eles moravam lá em Gibeá, né? A gente lembra disso. Então, o que acontece? Jonatas, com os 1.000 que ele estava, matou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. A gente viu isso na aula passada, né? Então, aquela guarnição estava lá há bastante tempo, a gente falou sobre isso, né? Então, os filisteus estavam lá tranquilos no meio do povo de Israel, é assim mesmo, eles ficavam lá, eles estavam tão à vontade, né? A tendência é essa mesmo, a gente vai observar na história que os filisteus, eles conseguiram pegar a Filístia, era a Filístia de volta, eles pegaram. A Filístia, a gente lembra que eram 5 cidades, né? Ali no cantinho de Judá. Eles pegaram essas 5 cidades, mas a gente observa que com o passar do tempo, eles vão vindo mais para frente. Eles não estão satisfeitos com as 5 cidades que já eram deles. Eles querem tomar também o território de Israel. Então, eles começam a ir mais para frente e querer tomar ali a parte de Judá, a parte de Benjamim. Então, eles começam a fazer isso, o povo filisteu. E era isso que estava acontecendo aqui. Então, eles tinham criado um acampamento filisteu lá na cidade de Gibeá, em Benjamim, para tomar ali a cidade. Eles iam entrando assim, né? Ninguém mexia com eles, ninguém falava nada, fingiam que não estava vendo aquilo, porque os israelitas tinham medo dos filisteus. Então, eles deixavam os filisteus lá no meio. E eles foram criando acampamento ali. Então, Jonatas, gente, a gente vai ver como esse homem era corajoso. Era um rapaz de fé, corajoso, né? Ele era ousado, né? Ousadia de fé, não é ousadia de burrice, é ousadia de fé mesmo. E ele, então, a gente lembra ele com os 1.000 soldados que estavam com ele. Ele matou a guarnição que estava ali em Gibeá. E era uma guarnição muito importante, essa que estava em Gibeá. E os filisteus souberam, a gente lembra. Os filisteus souberam disso. E os filisteus, então, se reuniram para guerrear contra Israel, porque Israel atacou. Então, vamos lá matar Israel e tomar posse ali do território deles. Então, a gente lembra que quando isso aconteceu, Israel também se reuniu, porque Saul previu ali que ia ter uma guerra. Saul previu, não, agora matou o acampamento dos filisteus em Gibeá, então os filisteus, eles vão vir para se vingar. Então vamos ter uma guerra aqui. Então a gente lembra que Saul saiu reunindo todo o povo, né? Os mensageiros de Saul chamaram todo o povo de Israel e eles se reuniram. Todo o povo de Israel, todos os soldados se reuniram. A gente lembra em Gilgal, né? Então eles ficaram reunidos em peso em Gilgal. Tudo bem, ok. Só que a gente lembra que então os filisteus se reuniram também. E os filisteus, quando eles se reuniram, reuniu 30.000 carros do exército filisteu, reuniu 6.000 cavaleiros, né, com seus cavalos ali, e reuniu mais um monte de gente filisteu que era incontável, era como a areia do mar. A gente lembra que a gente viu isso. Então, quando o povo de Israel viu isso, ouviu falar sobre isso, eles ficaram com medo dos filisteus. Eles falaram, não tem condições da gente lutar contra eles. Então, a gente lembra o que foi que aconteceu. Eles começaram a fugir, tá? Eu tô relembrando, gente, porque hoje a gente vai falar sobre esse povo que fugiu, tá? Então, vamos lembrar. Então, o povo fugiu, a gente lembra. Então, eles estavam com tanto medo, mas tanto medo que eles começaram a se esconder em buracos, os israelitas. Então, eles abriam túmulos para entrar dentro do túmulo e se esconder. Eles começaram a se esconder dentro de poços. Eles começaram a se esconder em caverna. Qualquer buraco que eles achavam, eles se escondiam dentro desses buracos. A gente lembra disso. Não bastasse isso, a gente lembra também que eles começaram a atravessar o Rio Jordão, né? A gente lembra que Gilgal é perto ali do Rio Jordão. Eles começaram a atravessar o Rio Jordão e ir para que lado? O lado leste ali, onde fica Gade, Manassés e
e Rúben, né? E eles começaram ali ir para o território de Gade e de Manassés, que não estava com confusão, estava esse território oeste aqui com problema, né? Então a gente lembra disso e também a gente falou que não bastasse isso, gente, alguns dos israelitas decidiram se juntar aos filisteus. Eles deixaram Gilgal, deixaram Saul e foram lá ficar com o inimigo. Falaram, não, eu ajudo vocês a combater Israel, né? O povo de Israel decidiu largar Israel e ir para Filistia e ficar com os filisteus para lutar contra Israel. Então estava nesse momento assim, nesse contexto. Então a gente lembra que o desespero foi tão grande, Saul viu que na verdade só sobrou 600 com ele, né? Então a gente lembra que sobrou só 600 com ele e Samuel havia falado, ó, Saul, espera, no 7º dia eu vou aí, oferecer holocausto, oferecer oferta pacífica e então, né, você sai para guerrear, vai dar tudo certo, Deus é com você. E a gente lembra que chegou o 7º dia. Mas não acabou o 7º dia. Ainda estava rolando o 7º dia. E Saul impaciente, Saul com medo dos filisteus, vendo que o povo que estava com ele começou a fugir, nem os 3.000 que ele escolheu para ficarem de plantonistas ali não estavam mais, só sobraram 600. Então Saul tremeu na base. Saul ficou com medo e Saul falou, não dá para esperar Samuel. Os filisteus vão vir, os filisteus estão vindo, não tem jeito, então, e eu não tenho a bondade de Deus aqui comigo, porque não ofereceu sacrifício ainda, né? Para alcançar a bondade de Deus, eu preciso oferecer o sacrifício. Então tinha um sacerdote lá com ele, que a gente vai ver agora, era o sumo sacerdote que estava lá com ele, que é um descendente de Finéias, o bisneto de Finéias, estava lá com Saul, a gente vai ver. Então o que Saul pensou? É para oferecer o holocausto? Deus mandou eu esperar Samuel. Né? Samuel vai vir no 7º dia, eu espero ele, mas já é o 7º dia, Samuel não veio. Eu preciso da bondade de Deus, meu povo tá indo embora, os filisteus estão vendo que meu povo tá indo embora e tá se escondendo. A gente vai ver que os filisteus sabiam, que tinha israelita até em buraco, a gente vai ver que os filisteus sabiam disso. Então, Saul ficou preocupado, Saul falou, não, os filisteus estão sabendo disso, eu sou o rei e eu tô aqui à mercê. Se eles me matarem, eles vão tomar o meu reino, porque eu sou o rei. Mata o rei, você toma o reino. Então Saul começou a ficar preocupado e não confiou em Deus, e não confiou no que Deus falou de esperar o 7º dia. Então a gente lembra que ele foi e passou então o holocausto para que aquele sacerdote que estava ali com ele oferecesse o sacrifício. Então a gente lembra que então quando ele estava terminando de oferecer o sacrifício, Samuel chegou, né? Então a gente lembra que Samuel chegou ali no final do holocausto e Samuel então falou para Saul que por causa dessa desobediência o reino não seria mais de Saul. Né? Então agora, e isso era a condição dele para que o reino fosse confirmado nas mãos dele, e ele não passou na prova. Então a gente lembra que acabou aí, Samuel foi para Gibeá, e então Saul pegou 600 e também foi para Gibeá, né? Então ficou lá Saul, Jonatas e os 600 em Gibeá. Agora, como que vai estar o momento em que a gente vai ver? Tá? Eu tô dando toda essa introdução porque o capítulo de hoje tem a ver com isso, tá? Ainda tá no mesmo dia. Então, eles foram lá para Gibeá. O que acontece? A gente vai observar agora que tá como aqui. A gente lembra que os filisteus tinham feito o quê? Os filisteus tinham feito um cerco, né? Então a gente lembra que os filisteus se dividiram, né? Foram para 3 lugares diferentes e dos acampamentos filisteus, a guarnição filisteia, foi para onde? Essa guarnição mais importante, ela foi para Micmas, a gente lembra, né? Então eles foram lá para Micmas, essa guarnição mais importante. Então agora vamos entender onde eles estão pra gente entender o que o Jonatas vai fazer agora, tá bom? Então eles foram lá pra Micmas. E a gente lembra que tinha um acampamento dos filisteus que foi levado lá para a terra de Benjamim, um que estava ao norte segurando, caso eles tentassem fugir para o norte, um que estava ao sul segurando, caso eles tentassem ir para o sul. E uma outra guarnição que foi para Micmas. E essa guarnição que é importante para a gente hoje. Então, o que acontece? Israel agora vai para um morro. Por quê? Porque Israel viu que os filisteus estão cheios de carros, cheios de gente, um monte de coisa. Então, qual que é a vantagem de Israel? Está em cima de um morro. Se você está em cima de um morro, você está na vantagem. Porque a pessoa que está subindo para tentar te atacar, né? Você está ali com tempo para você se defender. Então, Israel estava com a vantagem. Então, Israel ficou no morro. Qual morro que Israel está? O morro de Gibeá.
E onde é que os filisteus colocaram a principal guarnição deles? Num morro ali em Micmas. E entre um e outro vai ter um abismo. O acampamento filisteu conseguia ver o acampamento dos hebreus. E o acampamento dos hebreus conseguia ver o acampamento dos filisteus. Um conseguia ver o acampamento do outro. E o que havia entre eles? Um abismo. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, pra gente entender como é que Jonatas subiu do outro lado, porque Jonatas vai lá pro outro lado dos filisteus. Nesse capítulo a gente vai ver isso, tá bom? Então, eu fiz toda essa introdução pra gente agora estudar esse capítulo. Diz assim no versículo 1, então: sucedeu, pois, que um dia, disse Jonatas, né? Aqui, gente, não é que eles foram embora para casa deles e um certo dia Jonatas disse, não, essa luta parece que demorou, não foi luta de horas. Foi luta de dias, então parece que eles ficaram lá dias, realmente. Então, um determinado dia, Jonatas levantou, né, o filho de Saul, e falou com o homem, o escudeiro dele, o homem que levava as armas para ele. A gente lembra que nessa época, né, Israel não tinha ferreiros, a gente viu isso na aula passada, né? Então, para você conseguir espada, lança ou afiar até seu instrumento de trabalho ali, enxada, coisa de plantio, eles precisavam de quem? Dos filisteus. Então o acesso era limitado. Os filisteus não iam ficar dando isso para eles. Por quê? Porque eles podiam depois usar em guerra. Então os filisteus não davam. Tanto que a gente lembra que tinha 600 reunidos ali com Saul e com Jonatas, e os únicos que tinham espada eram Saul e Jonatas. Os 600 não tinham espada. Por quê? Porque os filisteus não davam, né? Para que eles não tivessem uma chance ali de defesa. O negócio estava muito feio. Então, quem é que tinha espada aqui? Jonatas. Mas, pelo jeito, ele tinha um conjunto de espadas, um conjunto de armas, né? Igual Saul, parece que tinha um conjunto de armas, né? Então, existia um homem que levava para ele essas armas, né? Então, ele saía e esse homem sempre ficava levando as armas para ele. E então ele chegou, diz aqui no versículo 1, sucedeu, pois, que um desses dias na guerra, né, nessa guerra, Jonatas, o filho de Saul, né, disse pro moço que leva as armas dele, pro escudeiro dele, né, falou para ele, ó, vem, vamos lá para a guarnição dos filisteus, né, que tá daquele lado. Você lembra que eu falei que dava para ver de um lado para o outro? Então, por isso que foi importante aquela minha introduçãozinha. Então, eles estavam ali no morro, lá no monte. Aqui tinha um abismo. E eles conseguiam ver a guarnição lá dos filisteus. Então, Jonatas chamou o escudeiro dele, o cara, a pessoa ali que segurava as armas dele, e olhando lá o acampamento dos filisteus, a guarnição dos filisteus, falou, ó, vamos passar para lá, vamos lá pegar esses filisteus, vamos lá no acampamento deles. E falou isso pro servo dele, né? Então, aqui diz uma informação importante, mas o pai dele não sabia disso. O pai dele não sabia que ele estava indo lá para a guarnição dos filisteus. Gente, o pai dele jamais ia deixar. Jamais ia deixar ele ir lá. A gente vai ver que, na verdade, vai só Jonatas e o escudeiro, não vai mais ninguém. Vai só Jonatas e o escudeiro para enfrentar uma guarnição inteira dos filisteus. E não é qualquer guarnição, era a guarnição mais importante. A primeira guarnição a atacar seria essa. Não seriam as outras 3, seria essa a primeira. Ele não tá atacando qualquer guarnição. Ele tá atacando a principal guarnição dos filisteus, o Jonatas. Então, o pai dele não ia deixar. O pai dele ia falar, não, você tá louco? Até o escudeiro, né? Ele também, né? Foi no embalo, né? Mas qualquer pessoa vai falar, não, você tá louco, né? Lá a gente vai ver que subindo o morro ele mata 20. Então lá tinha muitos mesmo, imagina, numa guarnição inteira e a mais importante. Então ele e mais um só 2 vão lá matar um monte? Não ia. Então ele não avisou o pai dele e foi lá escondido. Ele foi lá na fé, na coragem, né? Então no versículo 2 diz: e estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. Então o que acontece? Saul é o rei. Saul não ia ficar dando mosca ali, né? Ficar visível ali para alguém, sei lá, tentar atacar uma lança e acertar ele, alguma coisa assim. Então Saul ficou na extremidade ali de Gibeá e ficou debaixo de uma árvore ali, né? De uma romeira, né? Que havia em Migron. E quantos que estavam com ele? Não mudou a situação. Continuava sendo 600, gente. O negócio estava muito feio. Tava 600 homens com Saul sem armas. Eram 600 pessoas que iam lutar com pau, com pedra. Era essa situação. Os únicos que tinham armas realmente eram Saul e Jonatas. O negócio estava feio. Então Saul achava que era impossível vencer. Eram 3 acampamentos filisteus e uma guarnição.
né? Era impossível vencer tudo aquilo. Imagina, 30 mil carros a gente viu, 6 mil cavaleiros, né? Mais um povo que era incontável de exército. Então, no versículo 3 vai falar pra gente sobre qual sacerdote que estava com Saul. Esse daqui é sumo sacerdote. Ele tinha com ele um sumo sacerdote. Diz assim: e Aias, filho de Aitube, irmão de Icabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, né? Porém, o povo não sabia que Jonatas tinha ido, né? Então, aqui, né, a gente lembra quem é esse Icabode aqui, né? Icabode, né? Quando houve a morte de Finéias, a gente lembra, naquele dia, houve a morte de Eli, a gente lembra que a mulher de Finéias estava grávida, né? Então, ela, sabendo da notícia, a gente lembra que ela entrou em trabalho de parto e ela teve o filho, e ela deu ao filho o nome de Icabode, que significa acabou-se a glória, foi-se embora a glória, né? Então, quem é esse sacerdote que tá lá com Davi? É o sobrinho de Icabode. Então, havia um irmão mais velho de Icabode. Icabode não era o único filho de Finéias, tinha um irmão mais velho ali. Então, esse agora, quem é esse? Aias, né? É o bisneto de Eli. Então, o bisneto de Eli, Aias, estava lá com Saul. Tá? Então, dá essa informação aí pra gente. Então, diz, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Então, esse homem estava lá, Aias, e ele estava lá como quem consulta a Deus. Ele estava lá com Urim e com Tumim. A gente vai ver isso. Ele estava lá com éfode, com Urim e com Tumim. Para quê? Para consultar a Deus. Então, o Jonatas se foi. Foi o Jonatas e o escudeiro dele lá para a guarnição dos filisteus, né? E não avisou ninguém sabia. Então, no versículo 4 diz assim: e entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar para a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado também havia uma penha aguda. E era o nome de uma penha Bozes, e o nome da outra penha era Sené. O que acontece? Eles estavam aqui, o povo de Israel, né? E aqui havia um penhasco. O que era aqui? Era uma grande rocha, era uma pedra aqui, um penhasco, entendeu? Era um monte de pedra aqui, né? E aqui havia uma passagem pelo meio. E aqui desse outro lado havia outro penhasco, havia outra rocha aqui, sabe? Havia outra parede de pedras, entende? Uma parede de pedras aguda. A gente vai entender porque tá falando aguda. Então eram pedras assim agudas. Por quê? Porque Jonatas vai subir assim, gente. Jonatas vai subir escalando. A gente vai ver isso. Então, de um lado eram pedras desse jeito, agudas, né? E do outro lado também eram pedras agudas. E o que ele vai fazer? Ele vai pro outro lado subindo por essas pedras. Então, por isso está dando essa informação pra gente, tá? Então, ele vai pro lado lá onde estão os filisteus e vai subir pelas pedras. Ele vai subir agarrando nas pedras com as mãos e com os pés dele, gente. Ele e o escudeiro dele. Então, no versículo 5, continua. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas, e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Então, tá querendo dizer que uma penha estava para onde Israel estava, e uma penha estava para onde os filisteus estavam. Então, o que separava os filisteus do outro? Esse penhasco, essa declinação, esse declive aí, né? Essa descida. Era isso que separava. Aqui tinha uma penha, um penhasco, né? Com rochas, né? Com pedras agudas, e desse outro lado também, pedras agudas. E aqui em cima estavam os filisteus, e aqui em cima estavam os israelitas. Aí agora vai começar a explicar pra gente o que Jonatas fez. Gente, uau, que incrível. Então no versículo 6 disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas para ele: vem, passemos para a guarnição desses incircuncisos. Gente, ele parece com Davi? Ele parece muito com Davi, a gente vai observar. Não é à toa que os dois vão ser tão amigos, né? E ele vai ajudar Davi, né? Ele vai salvar a vida de Davi. A gente vai ver isso, né? E Jonatas era um homem muito obediente. Era muito obediente, né? Ele era um homem realmente que obedecia à vontade de Deus, porque não é fácil não, obedecer à vontade de Deus quando a vontade de Deus é tirar o reino de você, né? Porque a vontade de Deus era tirar o reino de Jonatas, porque Jonatas era o descendente de Saul, mas ele aceitou essa vontade. Então ele diz, vamos lá, vamos passar para a guarnição desses incircuncisos. Então aqui continua: porventura operará o Senhor por nós, para
porque para com o Senhor nenhum impedimento há, de livrar com muitos ou com poucos. Gente, olha para esse cara, que extraordinário. É uma lição de fé. Sabe o que ele tá falando aqui? Ele tá falando assim, vem meu escudeiro, vamos lá, vamos passar para a guarnição dos filisteus, né? Porque vai ser que Deus vai acontecer de Deus operar a nosso favor, eu creio nisso, e para Deus trabalha com muitos ou Deus trabalha com poucos. Deus trabalha com 1000 soldados ou Deus trabalha com um. Eu creio nisso. Então vamos lá, escudeiro. Gente, olha a fé de Jonatas. Que coisa extraordinária, né? Que coisa linda. Então eles foram. Então aqui diz no versículo 10 que o pajem de armas, né, o rapaz que fica segurando as armas de Jonatas, disse para Jonatas, faz tudo o que você tem no seu coração, né, conforme a sua vontade faz, e eu tô contigo. O que você quiser fazer, eu tô junto. Então, no versículo 8, Jonatas então falou, eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Então, Jonatas está começando a falar sobre a estratégia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos até lá, a gente se revela para eles, a gente mostra que a gente é de Israel, né? Então, vamos ver. Conforme a resposta deles, vai ser pra gente a resposta de Deus. É isso que o Jonatas fala. Aí, no versículo 9, Jonatas começa a falar qual que vai ser a resposta de Deus para ele entender. Então, ele fala pro escudeiro dele, olha, a gente vai passar lá, vai se revelar para os filisteus, e se os filisteus falarem pra gente subir e ir até eles, então, né? Aqui eu falei errado. No versículo 9 se os filisteus falarem pra gente esperar, porque eles vão descer até a gente, então a gente não vai subir até eles. Paz, Miriam, a gente não vai subir até eles, né? Então, ele diz no versículo 10, mas se os filisteus disserem assim, vem, subam aqui, né? Subam aqui onde a gente tá. Então, a gente vai subir. Jonatas fala para o escudeiro dele, porque aí vai ser o sinal de que Deus entregou esse povo em nossas mãos. Então, o sinal é que eles vão mandar a gente subir. Então, no versículo 11, diz assim, eles chegaram lá, numa altura que eles já podiam se revelar para eles, para o povo filisteu. Então, Jonatas se revelou. Jonatas e o escudeiro dele se revelaram, mostraram que eram israelitas, né? E então, os filisteus foram e falaram para Jonatas e para o escudeiro. Olha, os hebreus já estão saindo dos buracos que eles tinham se escondido, né? Então você vê, os filisteus estavam sabendo desse negócio todo, né? Então, tá vendo? Os filisteus já começam, os hebreus já estão começando a sair dos buracos que eles se esconderam, né? Vendo Jonatas e o escudeiro. Então, no versículo 12 diz assim, e os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram, né? Venham, sobe aqui até nós. Então, ele deve ter falado, não fala aqui o que Jonatas falou, mas Jonatas deve ter falado alguma coisa. Seus incircuncisos, eu tô aqui, não sei o que, deve ter falado alguma coisa, né? Então, eles respondem a Jonatas, né? Não fala de Jonatas pra gente, mas não é importante, né? Então, agora eles vão responder a Jonatas, os filisteus, e os filisteus respondem o que pra Jonatas? Os filisteus falam, vem, subam aqui pra nós, né? E a gente vai dar uma lição pra vocês. Gente, era o sinal que Jonatas falou. Mas olha só, esse menino teve muita fé, né? É muita fé, gente, pelo amor de Deus. Para ir 2, né, em um acampamento, ainda a pessoa fala, vem que eu vou te dar uma lição, né? Então, Jonatas foi e falou pro escudeiro dele, né? Sobe atrás de mim, porque Deus já entregou esse povo nas nossas mãos. Então, sobe porque tá certo. Era muita fé, Jonatas teve muita fé aqui, muita fé mesmo. Então, no versículo 13, subiu Jonatas. Aqui fala, então Jonatas começou a subir, gente, a gente lembra. Era uma parede de pedras agudas. Então era uma rocha, né? Não era totalmente uma parede, né? Era meio caído como um morro, mas havia pedras agudas. Então ele foi escalando, né? E aqui diz o quê? Jonatas ia escalando com as mãos e com os pés. Ele não podia andar normal igual a gente anda sem usar a mão, né? A gente não anda normal com a mão livre. Jonatas não conseguia, ele tinha que escalar. Então as mãos dele estavam ocupadas porque ele estava escalando. E o pé dele também, porque ele tinha que subir e ir escalando. Então ele subiu com as mãos e com os pés dele ali. E o pajem dele ia atrás dele também, com as mãos e com os pés ali subindo. Então, enquanto eles estavam tentando subir, os filisteus então começaram a vir para querer ali matar esses 2 antes que eles chegassem lá em cima. Só que todo filisteu que chegava, né, o
Jonatas, ele derrubava esse filisteu, provavelmente aqui eles devem ter chegado em algum lugar, não ainda na guarnição, mas eles devem ter chegado em algum lugar que era um pouco mais plano, né? Porque vai dizer agora que todo aquele que chegava até Jonatas, Jonatas derrubava, atacava essa pessoa, derrubava ela no chão, e o que estava atrás matava, o escudeiro dele que estava atrás matava. E assim ia indo, ele tentando avançar até a guarnição, vinha um soldado filisteu, ele atacava, jogava, né, deixava ele indefeso no chão, o escudeiro estava vindo atrás, matava. Então, assim ia indo. Então, assim, diz que eles mataram, gente, 20. A gente vai ver que eles mataram 20 homens dessa forma. Então, aqui diz no versículo 13: Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro matava esse povo que caía atrás dele. E no versículo 14 continua: E sucedeu esta primeira derrota para os filisteus, em que Jonatas e o seu escudeiro feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. Então tá dizendo o quê? Que eles mataram 20 homens em um lugar pequeno. Quando tá dizendo aqui que é uma geira de terra que uma junta de bois pode lavrar, ou seja, 2 bois podem lavrar aquele local de terra. Então é pequeno, não é um lugar grande de terra. E eles conseguiram matar naquele lugar pequeno 20 homens, né, que vieram atacar ele. E isso a gente lembra que eles estavam ali, né, já com uma condição menor. Eles tinham acabado de subir um penhasco ali, né, com dificuldade e tudo, né, mas não, eles conseguiram matar 20 ali naquele local pequenininho. Então, no versículo 15 continua: E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. O que aconteceu agora? Deus entrou no negócio. Deus entrou falando que entrou. Deus lançou terremoto sobre a terra. A terra começou a tremer mesmo, gente, sabe? Terremoto. A terra tremia e o povo lá tremendo. Então, isso começou a acontecer. Imagina que extraordinário, né? Jonatas e o escudeiro mataram 20, mas a gente vai ver agora que os filisteus vão começar a se matar entre eles, gente, por causa do que Deus vai fazer. Então, Deus começou a lançar um tremor ali, né, na terra. Então, a terra começou a se tremer toda ali, né, e aqueles filisteus, imagina, eles vendo Jonatas, devem ter olhado, não, que feitiçaria é essa? O que tá acontecendo? O que é isso que vocês fizeram? Como assim, né? Eles não deviam estar entendendo que é aquilo, como 2 homens fazem tudo isso, né? Então, começa a tremer a terra ali, diz, né, e diz que aquele povo que estava ali começou a tremer também, de medo. Então, os filisteus que estavam ali em cima começaram a tremer também, mas não é porque a terra estava tremendo, tremer de medo. Eles começaram a ficar com medo, começaram a tremer de medo mesmo, e a terra também tremia, e eles também tremendo de medo, ficaram apavorados. Então, no versículo 16 diz: Olharam então, né, o que acontece? Tinham sentinelas de Saul, né, tinham vigias de Saul, e eles ficavam lá parados, vigiando as guarnições, os acampamentos filisteus. Por quê? Se houvesse uma ameaça de ataque, o Saul tinha que se levantar, todo mundo tinha que se levantar para se preparar para a guerra. Então, ficavam pessoas olhando, né, as guarnições ali, os acampamentos filisteus, ficavam pessoas olhando. E tinha um grupo de homens olhando esse acampamento dos filisteus que Jonatas foi. E ele viu esse acampamento de homens, esse grupo de homens, viu que estava tendo alguma coisa estranha ali, né? Tava tendo uma correria ali, uma muvuca, né? Então aqui diz isso no versículo 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eles olharam ali pro posto dos filisteus, para a guarnição dos filisteus, onde Jonatas estava, né? Mas eles não sabiam que Jonatas estava lá. Mas eles olharam lá para aquela guarnição e viram que tinha uma multidão correndo, uma multidão, e eles se espalhavam, cada um corria para um lado, e eles olhando o que estava acontecendo ali, né? E um fugia para lá, outro para cá, e os sentinelas de Saul viram aquilo e foram avisar Saul: o que está acontecendo lá na guarnição dos filisteus? Que estranho, né? Então, no versículo 17, disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vejam quem é que saiu dentre vocês. Então contaram e descobriram que quem saiu foi quem?
Jonatas e o escudeiro dele. Então Saul percebeu, falou: não, tem alguma coisa que aconteceu. Alguém saiu daqui, porque eles estão lá com medo. Ó. Quem foi que saiu daqui e foi lá guerrear com os filisteus? Então começaram a contar lá todos os soldados, todo mundo. Quem faltou? Jonatas e o escudeiro de Jonatas. Então Saul já se ligou, né? Jonatas foi lá lutar contra os filisteus. Uau, gente, que extraordinário, né? Então no versículo 18 diz assim: então Saul disse para o sacerdote que estava lá, o bisneto de Eli. Ele disse assim: traga para mim a arca de Deus. Gente, tá vendo como Saul era religioso? Tá vendo só? Saul ainda estava com medo, porque ele estava só com 600 homens. Jonatas foi sozinho com um, e Jonatas creu. Mas Saul com 600, ele não estava crendo. Então ele, na religiosidade dele, ele pensou assim: ai, talvez, né, como eu só tô com 600 homens, talvez se eu trouxer a arca para cá, eu consiga a bondade de Deus e Deus faça a gente vencer. Gente, é um homem totalmente preso à religiosidade. A gente lembra o que aconteceu a última vez que inventaram de levar uma arca para uma guerra, né? Os filisteus levaram a arca. E ele queria pegar a arca de novo. Olha que louco, né? Saul tava muito louco. Ele não tinha muita fé, né? Ele era cheio de rituais, de religiosidades e não tinha fé. Né? O filho dele lá vencendo o acampamento filisteu, só dois, o filho e o escudeiro, e ele com medo porque estava com 600, né? Então ele fala para buscar a arca de Deus. Aí então aqui tem uma informação que é dada na Bíblia, porque naqueles dias a arca de Deus estava com os filhos de Israel. Gente, aqui a arca continua na casa de lá em Kiriat Jearim, tá bom? Então ele queria buscar lá em Kiriat Jearim a arca de Deus, né? Ela não estava no tabernáculo lá em Siló, ela estava na casa de Kiriat Jearim, que a gente já falou sobre isso quando ela voltou lá dos filisteus. Aí no versículo 19 então diz: e sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote para trazer a arca, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava grandemente. Então Saul disse para o sacerdote: retira a tua mão. O que aconteceu agora? Saul havia falado para o sacerdote: vai lá trazer a arca, porque a gente precisa para lutar com os filisteus, porque só tem 600 homens aqui. Mas Saul viu que enquanto ele estava falando, o alvoroço estava ainda pior lá, o negócio estava mais feio ainda lá na guarnição. Então Saul falou: não precisa trazer arca não, precisa não trazer arca não. Ele viu que o negócio já estava acontecendo, que ia demorar ainda até trazer essa arca, para que arca, né? Então ele falou: não precisa não, o negócio já está acontecendo. Aí ele falou: não precisa mais trazer arca. Mas gente, olha que louco, né? Muito louco. Aí no versículo 20 continua: então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram para a guerra. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. O que acontece? Israel, pela lógica humana, estava em desvantagem, né? Porque eram só 600 que estavam com Saul. E o povo filisteu era muito maior, muito maior, muito maior. Então, o que aconteceu agora? Deus fez como ele fez com Gideão. Com Gideão tinha acontecido isso também, a gente lembra. Então Deus fez a mesma coisa aqui. Deus fez com que os filisteus se perturbassem a tal modo, de tal forma, que um filisteu começou a matar outro filisteu. O povo de Israel não precisava matar os filisteus, eles estavam se matando entre eles. E aí está dizendo, né? Então, eis que a espada de um era com o outro e houve um grande tumulto. Então, houve tanta confusão, tanto tumulto, que um filisteu começou a matar o outro filisteu. Né? Então é isso que aconteceu aqui. Olha que extraordinário, né, gente? Quase da fé de Jonatas. Então no versículo 21 continua. Eu desci muito aqui, gente. Pera aí, rapidinho. Que fé extraordinária desse menino, né? É uma fé, você para pra pensar, é incrível, né? Como ele vai subindo ali, escalando, né? E sabendo que tá indo para uma guarnição. Desci muito, agora foi. Versículo 21. Diz assim: também com os filisteus havia hebreus. Lembra que eu havia falado? Que naquela hora que os hebreus começaram a desertar, né? Desertores. Quando eles começaram a desertar ali, começaram a abandonar o exército, Israel, a gente lembra que uns se esconderam em buracos, outros foram pro outro lado do Rio Jordão, e uns, gente, foram pro inimigo. Isso está dizendo no versículo 21. Tinha israelitas no meio dos filisteus para lutar contra Israel.
Olha que loucura, né? Olha a falta de fé. Eles saíram para ir lutar com o inimigo. Então, no versículo 21 diz isso. Também com os filisteus tinha hebreus, como dantes que subiram com eles ao arraial em redor. Então, antes, né, por causa daquela confusão, eles tinham subido para o arraial dos filisteus, para ficar lá com os filisteus, para lutar contra Israel. E diz que agora, vendo que os filisteus estão perdendo, vendo que o negócio mudou, o jogo mudou, esses israelitas que estavam no meio dos filisteus mudaram de lado de novo. Então agora eles decidiram ser israelitas de novo. Eles falaram, não, eu vou pro lado de Israel de novo. Israel tá vencendo agora. Então aqui no versículo 21 diz que agora eles saíram do lado dos filisteus, não querem mais lutar com os filisteus, eles saíram e estão lutando com Israel. Então agora eles começam a ajudar Saul e Jonatas a matar os filisteus. Então no versículo 21 eu vou ler, tá? Isso que eu falei, diz assim: também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e com Jonatas. No versículo 22... ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também o perseguiram de perto na peleja. Gente, o que acontece? Um povo havia se escondido em buracos, lembra? Tinham se escondido em cavernas, em buracos, né? Então, esse povo que se escondeu em buracos, se esconderam ali em buracos em Efraim. Então, esse povo que se escondeu soube que Israel estava vencendo, que Israel estava vencendo ali a guerra. Então, eles saíram dos buracos agora e eles foram lá ajudar Israel, foram ajudar lá Saul e Jonatas na guerra. Aí, no versículo 23, continua. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E o arraial passou a Bet-Aven, né? Então assim eles conseguiram derrotar os filisteus naqueles dias e eles foram perseguindo ali até Bet-Aven os filisteus. Aí no versículo 24 continua e diz assim: e estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, né? Eles demandaram um grande esforço ali na luta, né? E correndo, imagina, eles tiveram que sair lá de Gilgal, eles estavam em Gilgal? Não, eles estavam em Gibeá, né? Eles tiveram que sair lá de Gibeá até Bet-Aven, então eles tiveram um grande esforço. E eles estavam cansados, a gente vai entender por quê. Eles estavam muito fadigados, muito cansados. E aqui no versículo 24 explica pra gente por que esse povo estava tão cansado. Porque Saul fez o povo jurar que ninguém ia comer. Porque se alguém comesse, ia ser amaldiçoado esse que comesse. Olha que falta de sensatez de Saul. A gente vai ver isso com Jonas. Então, Saul havia feito todo o povo jurar, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, até o dia acabar. Na tarde, a gente lembra que o dia ia até a tarde, né? Então, até o dia acabar, maldito é aquele que comer pão. A gente lembra que a palavra pão na Bíblia não é pão, pão. É alimento, né? Então, qualquer alimento, né? Comer só pão. A gente vai ver que, na verdade, Jonatas vai comer mel. Mas é qualquer alimento. Pão significa qualquer alimento. Então, Saul fez todo mundo jurar isso. Maldito o homem que comer qualquer alimento, né? Até o dia acabar. O dia, a gente lembra, o dia hebreu era de uma tarde até outra tarde, né? Então, até o dia acabar. Então, continua. Antes que me vingue de meus inimigos, né? Então, quem fizer isso antes de eu me vingar de todos os meus inimigos, né? Maldito é. Então, aqui diz que por isso o povo estava em jejum. O povo estava sem comer nada por causa disso, por causa desse juramento aí que Saul fez todo mundo fazer. Então, no versículo 25 diz assim, a gente vê mais uma loucura de Saul. Aqui é mais uma religiosidade de Saul. O que Saul pensou, gente? Saul vendo ali, né, a grande obra de Deus, vendo o que Deus estava fazendo, né? Mas Saul pensou o quê? Talvez se todo mundo fizer jejum junto, né? Se nós todos nos reunirmos e fizermos jejum, Deus vai fazer a gente vencer de uma vez, né? Vai conseguir ganhar ali dos filisteus. Então ele se apegava muito a rituais, né? Ele achava que ele fazendo alguma coisa, ele ia ganhar algo de Deus, né? Então, se a gente fizer jejum, Deus vai derramar a bondade dele sobre nós e a gente vai vencer os filisteus. Era esse o pensamento de Saul. O mesmo de trazer a arca, né? O mesmo de que, eu tenho que oferecer logo o sacrifício para ter a bondade de Deus, era nesse sentido. Esse era o pensamento de Saul. Ele achava que ele fazendo algo, é como se ele comprasse Deus, né? Ele vai fazer algo e ele compra Deus. Era esse o pensamento dele. Então aqui, mais uma vez, ele vai nesse jejum. Gente, porque não tinha lógica esse jejum, a gente vai ver. Jonatas vai até falar mal sobre isso. Jonatas vai falar que foi
sem sabedoria do pai dele fazer esse jejum. Não tinha lógica, não era uma estratégia boa fazer os soldados entrarem em jejum do jeito que eles ficaram em jejum. A gente vai ver, gente, que eles ficaram um longo tempo de jejum. Imagina, soldado correndo, lutando, né? Então, Jonatas fala isso, não teve sabedoria nenhuma naquilo. Mas o que era? Saul estava pegado no que ali? Não era nenhuma estratégia. Assim eles vão ficar mais fortes, assim eles vão ficar mais empenhados, assim eles vão vencer melhor a batalha. Não era essa a estratégia de Saul. O que Saul pensou? Saul pensou, se todo o povo jejuar, assim talvez, né, Deus derrame a bondade dele sobre nós. Era assim que Saul funcionava. Saul achava que era desse jeito que funcionava Deus, né? Então ele achava que ele oferecendo um holocausto, ele ia conseguir a bondade de Deus, ele fazendo não sei o que ele ia oferecer, sendo que na verdade o coração dele, como a gente falou, não era um coração obediente, né? Não era um coração prostrado, ele não era um homem de fé, né? Então é difícil ele conseguir a bondade de Deus, né? Então no versículo 25 diz, e todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo, né? Então eles chegaram a um bosque cheio de árvores. Quando eles chegaram lá, tinha mel pelo chão. E eles chegando lá, andando, vendo que tinha um mel pelo chão, né? Jonatas já estava com o povo ali. Então, no versículo 26 diz assim, e chegando o povo ao bosque, né? Então eles foram entrando ali no bosque, e nas árvores tinha mel. Tinha mel pendurado ali nas árvores em monte. Tinha muito mel ali. Então diz que ninguém ousou tocar no mel, porque estava com medo do que Saul fez todo mundo jurar, né? Porque o povo estava com medo do juramento e de se tornar maldito. Aí no versículo 27 diz que Jonatas pegou ali, né, a vara dele, o cajado dele ali, né, a ponta da vara que ele tinha na mão, e ele foi e molhou ali um pouquinho de mel e comeu. Pôs na boca dele e comeu aquilo. E quando ele comeu aquilo, ele estava tão exausto que o olho dele voltou a brilhar. Aqui diz realmente num sentido de exaustão, sabe? No sentido de você estar desfalecendo e você tá muito cansado, e quando você come parece que o vigor volta. É nesse sentido que tá querendo dizer aqui, né? Parece aquelas pessoas, né? As pessoas estão desanimadas, cansadas, quando come se anima. É nesse sentido que tá querendo dizer aqui. Então, Jonatas estava bem cansado, né? E ele comeu um pouquinho daquele mel e ele já se reanimou, ele já teve ali um vigor. Então, no versículo 28, diz aqui, né? Que o povo foi, né? Do povo, veio uma pessoa que estava ali do povo vendo Jonatas comendo mel. Essa pessoa foi e falou para Jonatas: olha, Jonatas, o seu pai fez a gente jurar solenemente e mandou a gente dizer que maldito é o homem que comer qualquer alimento. E por isso, né? E aqui diz, por isso o povo desfalecia, né? O povo tava igual o Jonatas estava, desfalecendo mesmo, cansado, desanimado, né? Sem força. Tanto que Jonatas vai falar sobre isso. A gente vai ver logo, logo. Então o povo estava desfalecendo, o povo já não tinha forças, porque estava com fome, precisava comer, né? O povo estava ali já com anemia, desnutrido, já com pressão baixa, né? Então o povo precisava comer e não podia comer por causa desse juramento. Então Jonatas, no versículo 29, fala assim: meu pai tem turbado a terra. Ora, vejam como se me aclararam os olhos, por eu ter provado um pouco desse mel. O que é que Jonatas está falando aqui? Meu pai fez uma coisa terrível com vocês. Meu pai está perturbando vocês hoje sem sentido, porque olha como eu estou bem melhor de ter provado um pinguinho de mel. Imagina se vocês tivessem se alimentado direito, comido normal, né? Vocês estariam com muito mais força, muito mais ânimo, né? Então aqui ele continua no versículo 30 falando mais ainda sobre isso, Jonatas. Então no versículo 30 Jonatas fala: quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. O que o Jonatas está falando? Jonatas está dizendo aqui: se meu pai não tivesse feito esse absurdo e vocês pudessem comer, a gente teria comido do despojo dos filisteus lá de cima que a gente acabou de matar, e tinha lá comida lá no meio, a gente tinha comido, e assim a gente teria matado mais filisteus, porque a gente teria mais força, mais fôlego para correr atrás dos que fugiram. A gente não conseguiu alcançar os que fugiram, muitos fugiram, por quê? Porque a gente não teve
força, não teve fôlego, porque a gente tá com fome. É isso que o Jonatas está falando, né? Não foi inteligente da parte do meu pai, né? Mas compensava vocês estarem fortes para correr atrás dos inimigos e não desfalecendo que não podem nem correr. Se correr, desmaia, porque a prisão tá baixa de fome, né? E o povo fugiu, teve filisteu que fugiu, e é isso que o Jonatas está reclamando. Aí no versículo 31 diz assim: feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo, né? Então eles ficaram ali ferindo os filisteus lá da onde Jonatas subiu, que a gente viu, até Aijalon, né? Então, Aijalon era uma cidade que ficava ali na Dan Central, sabe? Não na Dan do Norte, na Dan ali Central. Só que eles ficaram muito fracos. Ficaram fracos em extremo, né? Talvez se não tivessem ficado tão fracos de fome, teriam matado mais filisteus. Então, no versículo 32 diz que quando acabou, o negócio acabou, a guerra acabou, não tinha mais filisteu no território de Israel, estava tudo certo. Então, o povo se lançou ao despojo. Então, o que aconteceu? O povo, gente, está morrendo de fome. Então o povo foi lá e começou a pegar dentro dos despojos ali que eles pegaram do povo que morreu, ovelha, vaca, bezerro, e começaram a matar no chão. Mas, gente, esse povo estava com tanta fome, mas com tanta fome, que eles não assaram a carne. E, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram as carnes. A gente vai ver que isso já era quase a noite, gente. Já tinha passado ali a tarde, já estava na vigília, pelo jeito. Então, eles foram e mataram os animais, né? Ali no chão mesmo, cortaram, só que a fome era tanta que não dava tempo de esperar, colocar ali no fogo para o fogo assar. Não dava tempo nem de esperar escorrer o sangue, porque a gente lembra, a gente estudou isso em Êxodo, quando Deus mandou para eles as codornizes, quando eles reclamaram, eles matavam as codornizes e deixavam pendurado em varais, né, para escorrer todo o sangue, né? Para que então elas fossem assadas. Você acha que esse povo ia ter paciência para isso, morrendo de fome do jeito que estavam? Não tinham, não. Então eles cortaram o animal ali, arrancaram a pele dele crua, com sangue, e começaram a comer, cru com sangue, né? Então, eis que no versículo 33 foram falar para Saul. Falaram: Saul, o povo tá pecando. Eles estão comendo sangue, estão bebendo sangue. E Deus falou que não pode. É pecado, vai contra a aliança da lei, né? Mas porque o povo estava desesperado de fome, né? Então, no versículo 33, foram falar isso para Saul. Disseram assim para Saul: eis que o povo peca contra Deus, comendo com sangue. E então disse Saul: aleivosamente vocês procederam. Trazei-me aqui já uma grande pedra, né? Então aqui Saul está falando: vocês foram desleais, vocês estão agindo de forma infiel, porque vocês estão comendo sangue, né? Tragam para mim uma pedra. Então no versículo 34 diz assim: disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes, né? Se espalhe aí pelo povo e diga para o povo: trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha e degolai-os aqui comigo, para vocês não matarem aí, já cortarem a carne crua e começar a comer, né? Corta eles aqui na minha frente, para eu ver que vocês não vão comer cru. Então aqui diz: e comei, e degolai-os aqui e comei, né? Assar ali tudo e comei. E não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo fez o que Saul falou, né? E diz aqui: e todo o povo trouxe de noite. Gente, já era noite. Se Jonatas, ele pegou o favo de mel ali, a gente lembra que não era nem a tarde ainda, né? Não era nem a tarde ainda. Eles falaram que não podiam comer até a tarde. Então, agora já é a noite. Quando pôde comer, esse povo deve ter pego cru mesmo, foi no desespero, né? Então, no versículo 35 diz que Saul edificou um altar a Deus. E esse foi o primeiro altar que Saul edificou para Deus. Aí no versículo 36 diz assim: depois Saul disse: olha, vamos fazer o seguinte, à noite a gente vai lá descer contra os filisteus, porque teve filisteu que fugiu. Vocês não conseguiram matar todo mundo. Então, vamos pegar os que fugiram. Vamos descer lá na Filístia e vamos matar todos esses filisteus de uma vez agora, porque Deus está a nosso favor. Vamos fazer isso agora, né? E a gente já despoja eles, faz tudo isso, né? Então, até o amanhecer do dia, eles já vão estar mortos.
Vai estar todo mundo morto e a gente toma firicha. Aí o sacerdote que estava com ele, o bisneto de Eli, disse assim, vamos primeiro consultar a Deus, né? Antes, eu até pulei aqui, antes o povo disse o que para Saul? O povo disse, o que você quiser a gente faz, Saul. Né? Saul falou que vamos descer à noite contra os filisteus, a gente mata os filisteus e de manhã já tá tudo morto. Aí o povo falou, tá bom, o que você quiser tá bom, meu rei, o que você quiser tá decidido. Mas o sacerdote foi e falou para Saul, vamos consultar a Deus primeiro, vamos ver. Vamos primeiro falar com Deus, né? Então, no versículo 37, foram consultar a Deus. Então, pegaram lá o Urim e o Tumim, né? A gente lembra que ele estava com o éfode lá, né? O Aias, né? Pode ser que ele não fosse... Não, ele tinha que ser sumo sacerdote. Porque o éfode tinha que ficar sempre com o sumo sacerdote, né? Não podia sair assim do sumo sacerdote. Então, no versículo 37, diz que Saul consultou a Deus. Então, Saul foi lá, consultou a Deus pelo éfode. E Saul foi e perguntou pelo Urim e Tumim. Devo descer, a gente deve descer lá para os filisteus, para matar os filisteus, né? O Senhor vai entregar os filisteus nas nossas mãos se a gente for? Mas Deus não respondeu. E Deus não respondia a Saul. Então, no versículo 38, Saul se ligou. Deus não deve estar me respondendo porque tem algum pecado. Alguém pecou. Alguém pecou, é por isso que Deus não está respondendo. Então, disse Saul no versículo 38, venham todos para cá. Venham todos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos, né? E vejam porque alguém cometeu o pecado. Vamos ver quem foi que cometeu o pecado. Saul fala. Aí no versículo 39, olha o que Saul fala, gente, é muito louco, né? Ele fez um jejum tolo, né? Jejum desnecessário, sem necessidade, né? Existem jejuns que não tem lógica, igual, por exemplo, eu vou falar para Deus, Senhor, eu vou fazer um jejum de ficar 3 minutos sem respirar. Aí eu vou ficar prendendo a respiração 3 minutos, gente. Pra quê? Né? Existem jejuns que são tolos, que são jejuns que não tem lógica, né? E foi o que Saul fez. E agora Saul vai fazer um compromisso tolo também. Qual é a necessidade disso? Olha o que esse homem vai falar. Ele diz assim, porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja o meu filho, o transgressor, ele vai morrer. E nenhum de todo o povo respondeu a Saul. Ninguém tinha falado de morte. Deus não tinha falado de morrer, Deus não tinha falado nada, certo? O certo era ele fazer o quê? Ele ver quem é que pecou, consultar a Deus para ver o que ia fazer com essa pessoa que pecou, né? Mas não. Ele assumiu sozinho um compromisso. Deus não mandou matar. Deus não tinha falado que era para matar essa pessoa que pecou, né? Deus tinha falado que alguém pecou. Então, encontrou a pessoa que pecou, né? Provavelmente essa pessoa poderia se arrepender, pedir perdão a Deus, e Deus, pela misericórdia dele, graça dele, podia perdoar e dar uma outra punição, né? Não a morte. Mas Saul tomou essa decisão. Saul tomou essa liberdade, não foi Deus. Foi Saul que falou: aquele que pecou, ainda que seja o meu filho Jonatas, eu vou matar. E eu juro pelo Deus que salva. Olha só que louco, né? Muito louco. Aí no versículo 40, Saul foi e disse mais ainda para Israel: vocês, o povo, vão ficar de um lado, e eu e Jonatas vão ficar do outro lado. E vamos ver quem é que Deus vai apontar que errou, que pecou, né? Deus vai apontar que foi um de vocês ou que foi eu e o meu filho. Vamos ver quem é que Deus vai mostrar. Então o povo respondeu para Saul: faz o que você achar melhor, Saul. Então no versículo 41, falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Senhor, mostra a verdade. Então Deus mostrou a verdade por meio do Urim e do Tumim. E quem é que estava com o pecado? Jonatas e Saul. Então o povo todo de um lado e Saul e Jonatas de outro. E o pecado caiu para quem? Para Saul e Jonatas. Então agora no versículo 42, Saul e Jonatas se separam, porque o pecado está entre um dos dois. Então Saul fica de um lado e Jonatas fica do outro lado. Então agora Saul pede para lançar sortes mais uma vez, lançar o Urim e o Tumim mais uma vez, para ver com quem é que está o pecado. Então eis que cai sobre Jonatas. Jonatas é que estava com pecado. Aí no versículo 43, Saul
vai e fala para Jonatas. Me fala, Jonatas, o que foi que você fez? Então Jonatas foi e falou para Saul: eu só provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na mão. E eis que devo morrer? Né? Então Jonatas vai e fala: eu só provei um pouquinho de mel. Então, na minha Bíblia está escrito assim, ó: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer, né? Então eu só fiz isso e eu vou morrer, né? Porque o que Saul havia falado? Que quem pecou vai morrer. E o pecado dele foi o quê? Ter provado um pouquinho de mel. Então, no versículo 44, Saul parece bastante com o voto louco lá de Jefté, né? Da filha dele, né? Mas foi muito tolo da parte de Saul. Esse jejum foi tolo, né? Esse compromisso dele aqui de matar aquele que fosse apontado, desnecessário. Era só ele consultar Deus e ver o que Deus queria fazer com aquela pessoa, né? Mas ele se pôs no lugar de Deus para não dar misericórdia, para não dar graça, né? Porque Deus poderia muito bem ter dado misericórdia, ter dado graça, ter perdoado aquela pessoa, apontou quem pecou, mas a pessoa se arrepende e Deus perdoa. Mas não, Saul quis tomar a frente de Deus, como sempre, né? Então, no versículo 44, Saul fala: assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza você vai morrer, Jonas. Então, o que é que Saul está falando aqui? Que Deus me faça o que ele quiser, que Deus faça comigo, se eu não fizer com você o que eu tenho que fazer, que é te matar, Jonas. É isso que Saul está falando. Eu vou te matar. E se eu não te matar, que Deus faça comigo o que ele quiser, porque eu vou estar descumprindo uma coisa que eu falei. Mas o povo começou a perceber que Saul ia matar mesmo Jonatas. Então o povo vendo que Saul ia matar mesmo Jonatas, o povo começou a ir defender Jonatas, começou a ir para frente de Jonatas para impedir que Saul matasse Jonatas. Então o povo foi para frente do Jonatas e disse para Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. Gente, olha que louco. O Saul era muito louco, né? Muito doido. Sem sabedoria, né? Sem sabedoria. Era um rei que não tinha sabedoria para reinar ali, para conduzir, né? Então o povo, o que o povo fez? O povo foi à frente de Jonatas e falou: não, Jonatas não vai morrer. Ele que salvou Israel hoje, né? Ele que teve coragem de ir lá, ele, o escudeiro dele, para efetuar tão grande salvação. E nunca que tal se suceda a gente matar ele, imagina. E aqui eles dizem: vive o Senhor, né? Quando é vive o Senhor, a gente lembra igual fala viva o faraó. A gente estudou isso quando a gente viu sobre Êxodo, Gênesis, né? Então, viva o faraó, né? A mesma coisa, eu juro. Então, aqui eles estão falando: juro que não há de cair no chão um só cabelo da cabeça dele. Então o povo não deixou, o povo foi para frente de Jonatas para defender Jonatas, né? Para que Saul não fizesse nenhum mal. E por causa do povo foi que Saul não matou Jonatas, senão ele teria matado. Então no versículo 46, 40 continua, diz assim: e Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. É lógico, né? Vendo ali que estava em pecado, né? Gente, deixa eu só beber uma água aqui, peraí. Então, no versículo 46 diz, né? E Saul deixou de seguir os filisteus e os filisteus se foram ao seu lugar. Então é lógico que mudou os planos de Saul. Saul estava todo alegre, queria ir à noite lá na Filístia, lá dentro da Filístia, para matar todos os filisteus. Mas agora falou: opa, peraí, não. Deus já falou que não está comigo por causa de Jonatas. Jonatas errou. Era para eu matar Jonas e eu não matei, porque o povo não deixou. Então deixa eu ir embora para minha casa, que Deus não vai estar com a gente nisso daí não, deixa eu ir embora. E foram embora, é lógico, né? Aí no versículo 47 diz assim: então tomou Saul o reino sobre Israel, né? E pelejou, aqui diz que então ele voltou, ficou lá sendo rei sobre Israel. E nesse tempo que ele reinou ali, sendo rei sobre Israel, ele lutou contra os inimigos ao redor de Israel. Ele lutou contra Moabe, ele lutou contra Amon, lutou contra Edom, lutou contra os reis de Zobá, lutou contra os filisteus de novo. E para onde quer que se tornava, Saul executava castigo sobre esse povo, Saul ia lá e lutava com esse povo. Então no versículo 48, peraí gente, que eu desci muito aqui.
Foi. Versículo 48 diz assim: e ouve-se valorosamente e feriu aos amalequitas e liberou a Israel da mão dos que os saqueavam. E ele foi dado como alguém de muito valor em Israel, né? Porque ele começava a livrar o povo, ele começou a livrar Israel. A gente vai ver mais pra frente, né, que Saul, ele era querido pelo povo. Saul, o povo gostava de Saul, né? Então, tanto que a gente vai ver que o povo vai lamentar bastante quando ele morreu. Ele era muito querido pelo povo. Ele aparentava ser um bom rei pro povo, mas não era um bom rei para Deus, né? Mas o povo gostava de Saul, o povo gostava bastante dele. Aí no versículo 49 continua: e os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquizua, e as duas filhas de Saul eram Merabe e Mical. Então no versículo 50 diz: e o nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do capitão do exército era Abner. Abner, a gente vai ver, é primo de Saul. Aí diz aqui, Abner era filho de Ner, tio de Saul. Aí no versículo 51 vai falar sobre a genealogia de Saul e de Abner pra gente ver que eles são primos. Aí diz assim, que Quis era pai de Saul e Ner era pai de Abner. E tanto Quis como Ner eram filhos de Abiel, os dois, né? Então eles são irmãos. O pai de Abner e o pai de Saul são irmãos. Então Saul e Abner são primos. Aí o versículo 52 finaliza, graças a Deus. Aí diz assim, e até que deu, 52 versículos deu 1h15 de aula, amém. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava assim. Então, durante todo o tempo de reinado de Saul ali, vai ter guerra com os filisteus, ele não tem jeito. E vendo isso, Saul percebendo isso, toda vez que ele viu um valente ali no povo, via alguém que era um bom guerreiro, ele fala, não, esse vem pro exército e vem pro meu exército, vem para ficar perto de mim para me proteger. A gente vai ver que ele vai fazer isso com Davi. Quando ele perceber que Davi vence ali Golias, vai ser um forte guerreiro, ele vai, não, esse menino aqui tem que vir aqui ajudar, né? Então a gente vai observar isso, tá bom? Na quinta-feira a gente vai ter aula, a gente vai ver o capítulo 15. No capítulo 15, Deus vai rejeitar Saul. Na aula passada, a gente viu que Deus havia falado que não ia confirmar o reinado dele, né? Aquela obediência dependia para a confirmação do reinado dele. Mas Deus não havia rejeitado a Saul. Deus havia rejeitado Saul como rei. Deus havia rejeitado ali aquele reino, para que não fosse, né, para a descendência de Saul e ele como ali no reino em si, né, como rei, como administrador, ele havia sido rejeitado. Mas agora ele vai ser rejeitado. Saul vai ser rejeitado, a gente vai ver que Saul, o negócio ali era sério. Ele não era obediente. Aí na sexta-feira agora a gente vai ver que Deus unge Davi. Deus já então escolhe Davi. Na sexta-feira a gente já vai ver. Então, realmente, a pessoa de Saul vai ser rejeitada. É que nem a gente viu com Caim, né? Deus não rejeitou somente a oferta de Caim. Deus rejeitou também a pessoa de Caim. Deus não aceitou só a oferta de Abel. Deus aceitou também a pessoa de Abel, né? Então, não é só o que você oferta, mas é como você oferta, né? Então, é isso. Saul já havia sido rejeitado como rei. O reinado já não ia ser mais confirmado na mão de Saul, já não ia ser mais para toda a descendência de Saul. Mas agora, na próxima aula, Saul vai ser rejeitado como pessoa. Tanto é que a gente vai ver que o espírito maligno vem para perto dele, né? Então, ele vai ser rejeitado como pessoa agora, né? É muito triste, é uma decadência ali, um declínio total, né? Então, amém, gente. Que bom que deu certo, a gente conseguiu estudar hoje. Então, na quinta-feira a gente tem a próxima aula, tá bom? Eu vou perguntar pro Meet se alguém tem alguma dúvida, enquanto isso eu vou desligar o Facebook, Instagram e YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar no vídeo, tá bom? Amém.